Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano. Tudo certo com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre articulações e músculos, certo? É o último conteúdo do capítulo que a gente está vendo agora, que é o capítulo 8. Ele começa lá na página 126, certo? É um conteúdo aí, o primeiro assunto da prova também, certo? E o primeiro assunto que a gente finaliza nessa unidade. Bom, a gente já falou sobre pele na aula passada e já falamos sobre ossos, certo? Como eu tinha dito, a pele ela tem a função de proteger contra micro-organismos para não entrarem na nossa pele, certo? Ela também é responsável por regular a temperatura. Como é que a pele regula a temperatura? Ela regula através do suor, quando ela libera o suor, que é 95% água e 5% sal, ela consegue diminuir a temperatura do nosso corpo. Por quê? A gente só tem suor quando está em dias quentes, certo? Suor pelo corpo. Como eu falei na aula também, o suor natural ele é diferente do suor de sensações, né? Do termo que as pessoas usam suar frio ou ter calafrio, é outro tipo de suor. O suor que eu estou falando aqui é aquele suor quando você está no ônibus quente, ou você joga bola, ou você faz uma corrida, certo? Também falei que a pele ela tem 3 camadas: epiderme, hipoderme e derme, certo? São as 3 camadas da pele. A pele também tem a sensação, a função, né, de perceber as sensações. Que sensações são essas? Sensações térmicas, né? Quando está quente e está frio. E também a pressão que você coloca no seu corpo, né? Quando você bota alguma coisa em regiões que você não está acostumado a tocar, como na sua mão, você toca uma mão na outra, você sente. Você sente por quê? Porque algo está estimulando o seu corpo, certo? Superficialmente, está realizando pressão. E essa pressão que uma mão está fazendo sobre a outra, ela estimula o seu cérebro a perceber esse sinal, certo? Outro mecanismo também que eu esqueci de falar nas outras aulas, que a pele faz, é o arrepio. O arrepio, ele é visto em vários grupos de animais, né? Os gatos são os animais que mais se arrepiam, né? É muito comum, eles se arrepiam muito fácil no frio, no estresse, quando você bota um gato na frente de um cachorro. É muito comum o gato fazer nha, não é? Acredito que todo mundo já viu, né? Que ele fica todo arrepiado. Por que o gato faz isso, né? Isso é um mecanismo que está existente até em nós, seres humanos. O gato, ele faz isso para ele parecer maior. Então, assim, geralmente, quando eu tenho uma presa e um predador, né? O predador é o que quer comer e a presa é que está fugindo, né? A presa, ela, na maior parte das vezes, ela é indefesa e ela é menor, certo? O gato quer se mostrar maior para o predador dele ficar com medo. Ó, o gato faz isso para ser maior, pelo menos parecer maior que seu predador, certo? Isso é visto em vários outros animais, também tem esse mecanismo de arrepio. E por que nós, seres humanos, ainda temos esse mecanismo, se a gente não tem nenhum predador natural, né? Por conta do frio. Mas por que arrepiar? O que faz o pelo ficar assim, para o pelo ficar ereto, né? Ficar assim, vai ajudar contra o frio, né? Essa é uma pergunta aí que intrigou vários cientistas, até um cientista em inglês, teorizar sobre isso. A conclusão que ele chegou foi a seguinte: quando você tem uma região, por exemplo, como essa mesa aqui lisa, não tem nada, o vento passa várias vezes, concordam? Se eu tenho uma região lisa, o vento passa por aqui várias vezes, não é isso? Se numa mesa eu botar algo que segure o vento, né? Aí eu vou ter... O vento não vai passar, exatamente. Logo o vento vai ficar mais preso nessa região. Concordam? Eu tenho uma mesa lisa, o vento passa a todo instante. A partir do momento que eu boto alguma coisa, eu estou prendendo o vento nesse local.
A mesma coisa acontece com os pelos. Quando os pelos eles ficam eretos, eles ficam em pés, né? Os pelos ajudam a prender o vento naquele local. E para que isso serve? Bom, a temperatura, ela sempre transita de quem está mais quente para quem está mais frio, certo? Todo corpo que está quente, ele vai perder temperatura na forma de calor para quem ele está mais frio perto dele. Então, se você prende o vento, fazendo tipo uma camada na sua pele de vento, você impede que esse calor seja trocado, porque você tem uma camada lhe protegendo. E é por isso que a gente fica arrepiado no frio. Ó, e na aula de hoje, a gente vai falar sobre as articulações, né? O que é uma articulação? Muita gente escuta os avós falarem que tem problema nas juntas, né? Quem nunca escutou essa expressão, né? Tem até uma piada que as pessoas falam, né? Problema na junta. Junta tudo e joga fora. Não sei se vocês já escutaram. O que são juntas e o que são articulações? Ó, quando vocês pegam duas coisas rígidas, certo? E colocam uma sobre a outra, elas não conseguem se movimentar, certo? A evolução humana, pensando nisso, teria que existir uma forma de eu colocar dois ossos um junto do outro e eles conseguirem se movimentar. E qual foi a forma que a natureza encontrou de fazer isso? Botar uma estrutura mole no meio, né, intermediária, e aí eu consigo movimentar dois objetos rígidos. Que objetos são esses? Os ossos, certo? Todo local que tem movimentação tem articulação. Então eu tenho articulação no pulso, eu tenho articulação na mandíbula, eu tenho articulação aqui nessa região do ombro, tenho articulação no joelho, nos pés, nas mãos. Toda região que se movimenta, ela vai ter sim articulação, certo? Só que essa articulação, ela é muito sensível, né? Tanto que tem uma expressão muito comum que é joelho podre. Não sei se vocês já escutaram, a fulaninha tem joelho podre. O que é o joelho podre? Todas as nossas articulações, elas são muito sensíveis. Elas são como uma bola cheia d'água, certo? A partir do momento que você fura ela, ou que você, de alguma forma, lesiona ela, ela nunca mais vai ser a mesma. Por isso que é muito arriscado você fazer uma cirurgia ou algum mecanismo, qualquer tratamento nas articulações, porque é uma parte muito sensível do nosso corpo e ela é propensa a ter muitos problemas sérios, certo? Onde mais a gente tem articulação? Na coluna vertebral. Na nossa coluna vertebral, cada passo, se vocês tocarem na região de trás da... Aqui vocês podem sentir aí no comecinho do pescoço, a primeira articulação. O nome dessa primeira articulação, ela tem o nome de Atlas. Atlas, não sei se vocês sabem, ele é das histórias dos gregos e ele é o deus responsável por segurar o mundo, certo? Quem aqui já assistiu Hércules, né? O desenho da Disney, tem lá um cara que ele segura todo o céu nas suas costas. Não sei se vocês já viram isso. Já viram isso? Um cara que segura todo o céu nas suas costas. Segura o céu nas suas costas. Ó, Átila, na mitologia grega, ele é a pessoa responsável por segurar o universo, né? Claro que isso não é verdade, que ninguém segura o universo. Mas lá, os gregos, eles acreditavam nisso, que uma pessoa gigante segurava todo o universo. E esse nosso primeiro osso aqui, da nossa coluna vertebral, ela recebe o mesmo nome, porque ela é o osso que mais recebe peso. Então, fazendo aí uma relação, né? A nossa primeira articulação recebe todo o peso do nosso corpo, em maior parte. Assim como, na mitologia grega, Atlas vai segurar todo o peso do universo, certo? Nós temos ao todo 32 articulações. Ó, a nossa articulação, ela vai ser responsável pelo movimento, né? Como eu falei, todo mundo. Ó,
as articulações servem para movimento, certo? Elas também têm a função de facilitar o crescimento. E o que é uma articulação? União dos ossos. Onde tiver união de ossos, vai ter uma articulação, certo? Também é conhecida como ligamento. E os músculos aí, para quem gosta bastante de malhar, simples de me informar que musculação ela só é indicada a partir dos 17 anos, certo? Porque ela pode impedir seu crescimento de alguma forma. Então aí, o mais indicado é que vocês só pratiquem a musculação a partir de 17 e 18 anos. Porque senão você pode simplesmente parar de crescer. Principalmente os meninos que crescem até os 21 anos. As meninas crescem ou até os 15 ou até os 18, certo? Ó, existem 3 tipos de músculos. Os músculos esqueléticos, que é o músculo que a gente toca, certo? O músculo aqui do nosso braço, que tem o nome aqui de bíceps, certo? É muito famoso. Alguns músculos, né? O mais famoso é o bíceps, que é esse aqui, e o tríceps, que é esse aqui de baixo. Então eu tenho bíceps e tríceps. Não, ó. Por mais que você perceba que ele está mole, é músculo, não é gordura, certo? A gente só armazena gordura na barriga, pequena parte na bochecha. Todo o resto que a gente acha que é gordura, na verdade é músculo, certo? E os músculos, eles funcionam muito bem em conjunto. Nós temos ao todo 600 músculos no corpo, né? Então eu falei para vocês que nós temos 206 ossos e agora eu estou falando que nós temos 600 músculos ao todo, certo? E eles trabalham todos em conjunto. De que forma? Ó, quando a gente está com o braço estendido, aí, estenda o braço de vocês, então aí também, estenda seu braço. Se você tocar na parte de cima, tá duro ou tá mole? Tá mole, tá mole. Relaxe bem e estenda seu braço e toque aqui. Essa parte aqui de cima, que é o bíceps, ela tá mole. Mas essa parte aqui, de baixo, ela fica mais rígida, fica mais dura. Por quê? A parte de cima do bíceps, ela tende a relaxar. Quanto a parte de baixo, que é o tríceps, ela se contrai. Então ela fica mais rígida. E quando a gente faz isso, ó, faz isso assim, ó, para mostrar a força. Quando todo mundo faz isso aqui, bota bastante força. Quando vocês tocam aqui, o bíceps, ele está contraído, ou seja, ele está duro, certo? E quando você toca aqui embaixo, está mole, que é o tríceps, ele está relaxado, certo? Ó, outra grande função do músculo que poucas pessoas sabem, as expressões faciais, certo? Eu vou tirar aqui minha máscara rapidamente para mostrar alguns músculos da face. Ao todo, são 7 músculos responsáveis só pelas expressões, certo? Então, ó, quem quando sorri tem uma covinha aqui, é porque falta um músculo na face. Quando você sorri, você tem uma covinha aqui, a covinha significa que falta um músculo, certo? Quando a gente sorri, a gente está contraindo o músculo aqui do riso. Ele faz esse movimento aqui, ó, certo? A gente está contraindo o músculo aqui, tanto que se você sorrir e tocar aqui, vai estar mais duro, certo? Recapitulando aqui, ao todo nós temos 7 músculos, são responsáveis pelas expressões humanas, que são de grande importância. Continuando aqui, certo?
Então, gente, continuando, só vou citar aqui alguns músculos bem conhecidos, certo? O músculo daqui dessa região é chamado de frontal. A gente tem um músculo também, virou meme aí na internet em algum tempo, que é esse músculo aqui, ó. Se vocês virarem o pescoço e pressionarem, fizerem força assim, vocês vão sentir esse músculo aqui, ó. Tá vendo esse músculo aqui, ó? Todo mundo tem esse músculo aqui. Ele tem um nome bem peculiar. É bem grande o nome dele. O nome dele, ó, é esternocleidomastóide. Esternocleidomastóide. E na minha época de ensino fundamental, isso era cantada. As pessoas falavam assim: posso dar um beijo no seu esternocleidomastóide? Ó, falar que quer dar um beijo, uma cheirada no cangote da pessoa, pode ser traduzido para: quero dar um beijo ou uma cheirada no seu esternocleidomastóide, que é o músculo aqui dessa região do pescoço, certo? O músculo mais forte do corpo humano é o quadríceps, que é o músculo da coxa, certo? O músculo também da batata da perna tem um nome bem diferente, que é gastrocnêmio, o músculo da batata da perna, certo? Só recapitulando uma coisa. Ó, só falando uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, nós podemos ter 3 deformações na coluna vertebral, certo? Quais são elas? Se eu tenho uma deformação aqui no meio da minha coluna, do lado assim, ela é chamada de escoliose, certo? Se eu tenho uma deformação aqui na espinha superior e a pessoa é assim, eu vou ter a chamada cifose, certo? E se eu tenho um problema aqui na base da coluna vertebral e a pessoa está mais ou menos assim, com essa parte para frente, certo? Ela é chamada de lordose. Então eu tenho aqui lordose na parte inferior da coluna, escoliose aqui na parte intermediária e cifose na parte superior. Como a pessoa desenvolve isso? Como alguém desenvolve algum desses 3 problemas? Na forma que a gente senta, né? Uma dica que eu dou para vocês ninguém pode, é muito negativo, ler assim, ó. Você desenvolve cifose, certo? Qual é o método mais adequado para se ler? Assim, ó. Um livro na altura do olho, certo? Estou lendo assim. Ó, eu não desenvolvo assim nenhuma forma de problema de coluna. Outro grande problema que as pessoas desenvolvem, a forma de dormir. Você dormir de qualquer jeito? Qual é a melhor forma de você dormir? Você tem que virar o corpo todo para a esquerda, certo? E dormir como se você estivesse de conchinha, com a perna assim, com a perna para cima e o braço assim, ó. Se você, assim, ó, como se você dorme em posições, por exemplo, assim de frente, olhando para cima, você pode desenvolver vários problemas de coluna ao longo do tempo, certo? Ó, então a gente acabou aqui o capítulo 8 do livro, que falava sobre pele, osso, articulação e músculo, certo? Eu vou pedir para todo mundo
botar na página. Não, entendi. Na página 144. Você tá me assim, né, calma? Página 144. Na casa de calma, tá? Ó, a gente tem da página 144. A gente tem da página 144 até a página 149, certo? Para fazer, a partir de hoje, eu vou dar, ó, a gente tem a aula de hoje, as duas aulas de segunda e a próxima terça para terminar essas páginas, certo? Pode fazer. Eu vou começar a responder agora 3 questões, certo? Página 144. Primeira pergunta aí. Recapitulando, página 144. Eu vou responder a pergunta 1, 2 e 3. A pele é o órgão que envolve o corpo, determinando seu limite como meio externo, certo? Corresponde aproximadamente a 15% do peso corporal e exerce diversas funções, como regulação térmica, defesa orgânica, controle do fluxo sanguíneo, proteção contra diversos agentes do meio ambiente e funções sensoriais. Que funções? Calor, frio, dor e tato. Quais são as principais características da epiderme e da derme, as camadas da pele? Ó, vocês podem botar assim. A epiderme, podem responder comigo, a epiderme é a camada mais superficial da pele. A epiderme, primeira questão. A epiderme Pô, vai escrever outro. Não vai vir. A epiderme É a camada mais superficial da pele. É a camada mais superficial da pele. Olha a educação, gente. Vírgula. Ó, vou repetir do começo. A epiderme é a camada mais superficial da pele. Vírgula. Tem função de revestimento. Tem função de revestimento. 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 E proteção. Recapitulando do começo. A epiderme é a camada mais superficial da pele, vírgula, tem função de revestimento e proteção. Aí você bota na outra linha. A derme. Não, na linha de baixo. A derme. Vocês escrevem na linha de baixo. Se você escrever epiderme na linha de cima, na de baixo você escreve a derme. É a camada mais profunda da pele. A derme é a camada mais profunda da pele. Vírgula.
mais profunda da pele, vírgula, dando elasticidade e resistência à pele. A derme é a camada mais profunda da pele, vírgula, dando elasticidade e resistência à pele. Vou repetir do começo. A epiderme é a camada mais superficial da pele. Tem função de revestimento e proteção. Embaixo, a derme é a camada mais profunda da pele, vírgula, dando elasticidade e resistência à pele. Certo. Segunda questão. A derme, as cartilagens e os ossos derivam do mesmo tipo de tecido. Que tecido é esse e qual a sua principal característica? Resposta agora. Ó, tecido conjuntivo. Escrevam aí, tecido conjuntivo. Resposta da conjuntivo. Conjuntivo. Tecido conjuntivo. Resposta da segunda questão, tecido conjuntivo. Terceira e última questão de hoje. Recapitulando aqui, a resposta da segunda questão é tecido conjuntivo. Aí como se escreve conjuntivo? Alguém não copiou a segunda questão? Certo. Terceira questão. Na pele, estou lendo aqui a questão. Na pele, dois tipos de glândulas merecem destaque. Estou lendo aqui a questão, acompanhe comigo no livro. Dois tipos de glândulas merecem destaque. As sudoríparas e as sebáceas. Quais funções relacionadas a cada uma delas? Sudorípara produz suor, certo? Tá na palavra. Já as glândulas sebáceas, ela produz um óleo para proteger a pele, certo? Como é que vocês vão responder? As sudoríparas produzem suor. Terceira questão. As sudoríparas produzem suor. Terceira questão. As sudoríparas produzem... Olha lá. Resposta da terceira questão. As sudoríparas produzem suor. Como é que escreve sudorípara? Diga. Quem disse que acabou? Eu não terminei de responder. Ó, terceira questão. As sudoríparas produzem suor, vírgula. As sebáceas, óleo. Óleo.
As sebáceas, as sudoríparas produzem suor e as sebáceas óleos. 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 Ó, só dando uma recapitulada aqui nos conceitos que a gente trabalhou essa semana, certo? Nós falamos sobre pele e suas funções, certo? Ossos, principais ossos, né? Eu falei alguns ossos para vocês, mas eu posso falar mais agora se vocês quiserem. Vai. Ó, faltam 6 minutos. Ó, aqui atrás, ó, é a escápula, aqui é clavícula, certo? Aqui, ó, no braço tem o 2, o rádio, que fica no dedo aqui, do lado do polegar. E aqui a una, aqui o húmero, ó. Escápula, clavícula, húmero, rádio e una. São bem diferentes esses nomes, né? A do pé tem um talo, entre outros. Tem vários ossos do pé. Tarso, talo, falanges e etc. Certo? Lembrando que não precisa decorar. Os nomes de nada, certo? Só acrescentando uma informação. Tem uma doença também que dá. Então, gente, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.